E aí, galera, vocês estão bem? Nath por aqui, publicitária, comunicadora e educomunicadora, criada e vivida na Zona Leste de São Paulo e filha da Tatiana. Todo episódio eu vou trazer um marcador de quem eu sou. Boa, Nath! Nath arrasando sempre. Olá, galera. Prazer, meu nome é Tamara Pinheiro, eu sou publicitária, comunicadora e diretora criativa da Aue Creators, que é um hub de inteligência e inovação cultural. E muito feliz aí com o segundo episódio, Natália. Lembrando, gente, que esse episódio ele é produzido, captado, editado, direção de cenário, de arte por The Make e voz ativa. Bom, hoje a gente vai falar de name right e as grandes metrópoles como palco da publicidade. Se você ainda não se ligou e não está próximo do que eu falei de name right, eu tenho um exemplo bem prático que tenho certeza que você já ouviu falar, que é o Morumbis, o nosso famoso estádio do Morumbi. Super! O Morumbi eu acho que é um dos exemplos mais legais. A Mondelez talvez não tenha uma associação tão forte diretamente com o produto aí, mas tem uma associação muito forte com o nome, né? Morumbis. Até pensando em outras categorias. Metrô, por exemplo. A gente tem várias estações hoje em dia que comportam, que estão dentro aí dessa categoria de naming right. Naming right. Aqui perto da gente, a gente tem a Paulista, que é Paulista Pernambucanas. A gente tem também a Saúde Ultrafarma, que eu acredito que faz muito sentido geologicamente para a cidade. Eu acho que a cidade de São Paulo também tem uma lógica que é tão capitalista a ponto de produtizar praticamente tudo que a gente tem, assim. E no final acaba também sendo uma referência, né? A Pernambucanas aqui da Paulista, ela existe há muito tempo. A Ultrafarma, eu acho que a principal sede da Ultrafarma é na Saúde, que existe há muitos anos também. Então, eu acho que a publicidade acaba nos ajudando até com uma geolocalização, né? E eu acho que a marca também acaba tendo muito mais consideração e penetração dentro daquela cidade. Afinal, ela também acaba fazendo parte da história daquele local. Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, assim, mas eu tenho a sensação em que São Paulo, no final, talvez possa ser uma grande agência de publicidade, assim. Tem até uma coisa que a gente vai falar junto também nesse episódio, tá, que você tocou, que junto com o Name Right, a gente também vai falar sobre as grandes metrópoles e esse palco da publicidade. E traz esse ponto que você falou. Mas tem uma observação bem importante para a gente fazer, que o Name Right, ele sempre vai estar próximo da onde é a sede e a atuação daquela empresa ou daquele negócio. E aí isso faz sentido para isso que você falou da questão de geolocalização, demarcação geográfica e também atuação daquele negócio, né? Então, se eu tenho a Ultrafarma, Saúde Ultrafarma, a maior parte do público da Ultrafarma está naquela região que está no name right e está naquela região que também está a sede da empresa, que é aquela parte ali da saúde, o bairro ali da São Judas, todo aquele entorno ali do Jabaquara. Tem uma observação muito legal que eu queria trazer, é que os name rights, eles surgem nos Estados Unidos próximo da década de 70, 1970, 1960. Então, a gente tem um boom agora, né, de name rights aqui no Brasil pós 2019, mas isso já acontece fora do Brasil há muito tempo. E quando a gente fala isso há muito tempo, os Estados Unidos, eles tiveram o início do name rights com os esportes. Então, a maior parte das arenas da NBA tem nomes de marcas juntos. Se eu não me engano, só uma que não tem. O resto todas têm. E agora, no Brasil, que a gente começa a ter essa expansão do name rights baseado nas arenas esportivas ou nos espaços de grande circulação. Então, isso é uma coisa pra gente observar, né? Eu nunca vou ter um name right, por exemplo, na minha casa. Circular eu, meu marido e minha família. Mas eu vou ter dentro desses grandes espaços de circulação. E aí os Estados Unidos agora está numa outra era de name right. O que tem tomado parte do name right nos Estados Unidos tem sido os bancos e as seguradoras. Enquanto a gente está na primeira fase, que é a do esporte. Nossa, que loucura, né, Nath? E me parece meio óbvio a hora que a gente começa a prestar atenção em algumas coisas, mas eu acho também que o nome right, e aí até fazendo essa comparação Estados Unidos e Brasil, apesar da marca pegar o nome daquele espaço, ela traz muito investimento também.
com ela traz uma renovação, o uso de tecnologia que de repente aquela marca ou aquele time, né, não tinha ali aquela possibilidade, e a marca também entra dando ali, muito mais do que só o nome, dando ali dinheiro para que aquele espaço também possa prosperar de alguma forma, se tornar tecnológico ou qualquer coisa nesse sentido. Nath, até pensando em estádios mesmo, que eu ia falar, assim, como as marcas lá, e aí eu não sei também se você tem essa associação, mas como existe esse match entre marcas? Porque vamos supor, a gente tem aqui o Morumbis com a Mondelez, que foi muito uma questão de naming mesmo, foi um nome que fazia match ali, uma brincadeira, um trocadilho e colocaram. Mas, por exemplo, Neoquímica Arena, qual é a relação que a Neoquímica tem com o time do Corinthians ou com o futebol de forma direta? É preciso ter essa associação ou, assim, pelo que a gente vê, não, mas você acha que faria muito mais sentido se fosse uma marca que tivesse pelo menos dentro daquela categoria, de repente, daquele produto ou de alguma forma tivesse uma associação, nem se fosse um trocadilho? Porque eu acho todos os outros, talvez, um pouco gratuitos quando a gente fala de esportes. Eu acho que quando a gente fala de metrô faz sentido, porque tem a questão da geolocalização que a gente acabou de falar. Eu acho que é interessante quando tem essa associação, igual você falou, mas nem sempre tem. Nem sempre. Acho que é esse grande ponto. Inclusive, acho que o início do Name Right, a ideia fosse que dentro desses espaços você tivesse eventos exclusivos para os clientes daquela marca. Isso ainda não rola no Brasil, não que eu saiba, mas fora rola. Então, os clientes dessa marca e desse produto têm eventos exclusivos dentro desse espaço, que tá levando o name right, tá levando o nome da marca. Tem uma outra coisa legal também que eu tava pesquisando e olhando, que é isso. Eu tô associando um espaço com a minha marca, e enquanto eu, marca, invisto nesse espaço, em questão de estrutura, em questão de acessibilidade, porque está levando o meu nome. Então, já pensou se eu vou no estádio do Morumbis, sofro, enfim, algum dano de qualidade, dentro da minha experiência enquanto cliente ali dentro, eu não vou associar isso ao estádio do Morumbi. Eu vou associar isso ao Bis e à Com Mondelez. certeza. Então, acho que monta-se uma estrutura econômica em volta do name right, que é a parte de investimento, exclusividade para clientes e também todo esse ecossistema que pode se montar em volta dessa economia da publicidade. Entendi. E aí eu trago até um ponto aqui, tá, pra gente entrar, pensando nessa coisa que a gente falou das grandes cidades, das grandes metrópoles, enquanto cenário publicitário, a gente está próximo da Paulista, como a gente falou. E se eu andar, gente, 500 metros na Paulista, eu vou ver ponto de ônibus da Açaí, eu vou ver relógio de rua da Drogaria São Paulo. E a gente tem muito essa extensão do que é o digital para o físico. E São Paulo é o palco desse físico. Eu enxergo muito como um movimento pós-pandemia, em que a gente consome muito digital, mas agora a gente pode sair na rua, a gente pode viver o que é sociedade no físico. Então, a publicidade ela também precisa fazer essa virada de chave para dentro do que é o físico e nem tanto mais para dentro do que é o digital. E pensando nisso, Nath, nossa, lembrei de uma coisa aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é o contraponto de name right para proibição de cidade limpa. Isso é verdade. Porque, assim, a gente está falando de uma lei que proíbe, né, o anúncio de publicidade em toda a cidade. Inclusive, eu não sei você, mas eu lembro quando a gente podia ter outdoor, quando a gente podia ter publicidades espalhadas, e aí o que a publicidade fez foi hackear o sistema, como sempre. Eu acho que sim, tem o movimento que você falou de pós-pandemia. A gente foi muito, muito, muito pro digital. A gente começou a fazer compra do digital, tudo era digital. E aí a gente tá na rua agora, mas como trazer essa enxurrada de propaganda da não, da internet pra rua, dizendo que a gente tem uma cidade em que tem uma lei chamada Cidade Limpa. Então eu acho que também foi uma forma aí das marcas hackearem o Cidade Limpa, mas ao mesmo tempo talvez trazendo um pouco de benefício. E se enquadrando também a Cidade Limpa, né? Porque acho que ele tem algumas regras, assim, de tamanho. Não, se Enfim, enquadrando acho dentro que da lei dentro da lei, mas também o quanto a própria prefeitura se beneficia dessas construções dentro desses espaços. Porque se eu tenho um ponto de ônibus que referencia ao mercado, eu não vou precisar investir ao entorno desse ponto de ônibus, porque a marca ela já vai estar
trazendo qualquer Oportunidade, benefício né? e oportunidade em volta desse espaço que tá levando a minha marca, o meu name right. Eu ia trazer outra coisa, tá, que eu acho que é super interessante, que é a questão de investimento, né? A gente tá falando de name right, mas isso é investimento em publicidade. E o quanto isso move ponteiro também para a empresa, né? No Total. final do dia, a gente sempre fala, tem que mexer o ponteiro do negócio. Com certeza. E tem até uma informação, assim, que é super, super importante, que eu fui anotando aqui, inclusive de um especialista, né? Ele é especialista de esportes, marketing esportivo nos Estados Unidos. Chique. Chique. A gente Chique. traz informações chiques. O nome dele peraí que eu perdi. O nome dele é Idel Hafen. Ele pesquisa essa parte de valores e características do esporte e a publicidade, seja na NBA, na NFL, na MLB, que é a parte de beisebol, e MLS, que também é do futebol dos Estados Unidos. E aí ele traz um ponto muito importante, que 81% dos equipamentos que recebem nomes nos Estados Unidos, ele tem mais sucesso do que os equipamentos que não recebem. Esse dado, para mim, também ele é super importante. E aí um outro ponto que ele traz também, que é o quanto o name right ele sai mais barato do que eu investir, por exemplo, num reality show. Também, né, vamos ser sinceros, se a gente for pegar as cotas do BBB, Caríssima. elas não são baratas. Mas eu acho que é um bom investimento, primeiro porque a gente estava até conversando aqui com a produção, e eles falaram muito sobre esses name rights que já viraram o nome mesmo. Então, o quanto, de repente, faz sentido para a marca fazer parte da cultura, do comportamento daquelas pessoas diariamente. Então, acho que talvez, como voltando, talvez as estações sejam os nome rights mais que estão dentro ali do nosso dia a dia, Uhum. que eu me lembre, né, mas é muito isso, tipo, sei lá, ninguém chama mais o estádio do Palmeiras de estádio Faz do Palmeiras, é o Palmeiras, é o Allianz. Allianz Parque. E o Corinthians tem trabalhado muito também para chamarem de Neoquímica e não mais Itaquerão. Então eu acho que a partir desse momento você entra na cultura das pessoas e você entra também na memória das pessoas, né, do quanto de títulos ou momentos importantes torcedores desses times viveram nesses espaços e a marca faz parte dessa história. Então eu acho que o naming right, ele vem muito nesse lugar de comportamento cultural, e como a marca realmente entra no dia a dia e não faz uma campanha. Eu acho que são realmente objetivos bem diferentes, assim. E aí, até completando, tá? Se a gente for parar para pensar os contratos de name rights, a maioria é a partir de 10 anos. Então, isso que você falou de ir memorizando na população e quem está consumindo esse produto, eu tenho 10 anos para trabalhar esse name right, eu É tenho 10 isso. anos para trabalhar essa publicidade. E aí, gente, os contratos vão crescendo, assim, tem de 10, tem de 20, tem de 30. E aí tem uma coisa muito interessante que eu também estava conversando aqui anteriormente com o Gregory, inclusive, que é até um exemplo do próprio metrô. Eu tenho a compra do name right e isso me custou uma cota, um valor, mas eu também preciso pagar mensalmente pela manutenção desse nome, em caso dos metrôs, né? Então as estações elas recebem também mensalmente um valor dessa marca. E aí metrô para mim também tem muito essa virada de chave do investimento no esporte, no transporte coletivo. Desculpa o Super. esporte, no transporte coletivo. Não tá rolando, mas a gente vai esperar esse Não! investimento enquanto marca. E aí, só completando essa linha de pensamento da grande metrópole como palco desse investimento, é um movimento que tem acontecido. A gente precisa entender essas vertentes do phygital. Então, é o digital, mas também é o eixo físico que parte para esse investimento. Ô, Nath, eu acho que tô com você, eu acho que esse dinheiro não tá indo para o transporte público, mas talvez para a estrutura das estações, né. Mas eu acho que a gente também começa a dividir um pouco a responsabilidade, eu acho que cada vez mais a gente tá em uma sociedade em que o público e o privado eles têm, responsabilidade mesmo sobre a sociedade, então eu acho que o nome right talvez é uma forma aí de ter uma colaboração talvez um pouco mais justa e menos burocrática também. Depois, se deu muito certo ou tá começando a dar certo, você também não vai querer quebrar esse contrato agora, né. Sim, sim, sim. Então eu acho que cada vez mais isso vai acontecer e eu acho que serão nomes vitalícios, porque não vai ter como você a vida inteira chamar 10, 15 anos algo tipo Neoquímica e de repente ela
mudar para outra marca e aí você vai falar: "Ah, agora não é mais tal". Então, eu acho que a concessão também tem algo que talvez deveria existir ali vitalício, porque vai ser difícil até para culturalmente a gente tirar a marca da boca. E outra coisa, é ações que a gente sabe que foram para julgamentos, foram para marcas, foram aí para própria prefeitura e não rolou desses nome rights, né. Eu acho Ah, que verdade. ia ser Teve muito um. legal se a gente falasse. Quer falar? Pode falar. Fala aí, teve O do Lago da teve um, é Batata esse que a gente mesmo. comentou, Que então ia virar batata. que ia virar batata, só batata, Salgadinho. ia virar Lago Salgadinho. Ruffles, não ia? O próprio salgadinho de batata. E aí não rolou. Eu, como publicitária e aí como criativa, pra mim é uma associação muito óbvia e uma ideia muito boa, real, assim, muito óbvio, que esse é o Largo da Batata, então vamos colocar a Ruffles ali. Acho que talvez mudar pra Lago da Ruffles foi o grande problema, de repente fosse, sei lá, Lago da Batata Ruffles, talvez fosse um safe ali, mas eu acho que seria benéfico. O Lago da Batata, sinceramente, anda bem, é um espaço bem alheio ao es ao poder público, né, não é uma praça bonita, é uma praça que no carnaval fica cheia e eles arrumam, mas é uma praça suja, sem muita utilidade, então se eles de repente transformassem em um espaço de lazer, eu acredito que seria válido. Mas eu vou jogar a bomba, tá? Não, mas pode Sabe jogar, qual é a por isso que eu bomba? falei que era Privatização polêmico. dos espaços. E aí a gente entra nessa seara. Talvez a gente pode entrar em outro episódio, mas eu Não, só mas eu acho só que queria tem a jogar ver com isso, essa sim. faísca, assim, sabe? Porque aí eu privatizo a praça, eu, enquanto poder público, não cuido mais disso, a marca vai cuidar. Mas o quanto também eu me retiro da responsabilidade enquanto poder público, prefeitura, governo, que preciso cuidar desse espaço público de circulação do cidadão. É só É esse essa ponto, mas faísca. seria fechada a praça? Eu acho que não fechada, mas eu deixo de cuidar e Mas de já ter não atuação. cuida, esse é o meu ponto, e eu Aham, concordo com aham. você. O meu ponto é, já que você não faz, alguém tem que fazer. Mas eu super concordo, é tipo a privatização dos parques também. Pra mim são band-aids, assim, uma problemática maior. Concordo, mas eu toparia o Band-Aid, porque eu toparia, por isso que eu falei que eu acho que é polêmico, porque, por exemplo, a Praça Pôr do Sol. A Praça Pôr do Sol, ela continua sendo pública, porém ela é um público privado, não sei se você sabe, mas hoje em dia ela é toda cercada e ela tem horário para fechar e horário para abrir, e dizendo que antigamente ela ficava aberta e todo mundo de madrugada ia ver o pôr do sol lá, então eu concordo, mas eu acho sempre que como melhorar, e já que a prefeitura não está fazendo, vamos fazer alguém. Mas concordo sobre tirar a responsabilidade, é tipo: "Ai, eu não tenho pai, eu vou arrumar um padrasto". É mais ou menos esse ponto, e se seu padrasto for bom, que bom pra você. Então, eu tenho muito esse olhar, assim, mas eu acho que seria interessante, pelo menos, a gente ver, de repente, um espaço público, o espaço que era público ser privado e ser aberto. Como seria essa experiência de E se deu certo, né? exato, de alguma forma, assim. Bom, gente, esse é mais um episódio e eu quero ouvir de vocês. Qual name right tem te marcado mais e o que você acha que daria certo para uma marca que você gosta e que você segue e que te impactou? Outra dúvida, vocês acham que name right só funciona para São Paulo ou outras cidades também poderiam e deveriam se apropriar aí dessa estratégia? É isso. Beijinhos.